bom dia. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, recebendo hoje o escritor Santiago Nazarian. Então, bem-vindos aqui à Biblioteca do Parque Vila Lobos. É uma conversa minha com ele, mas de vocês com ele também. Então, se vocês tiverem perguntas, peçam o microfone para a gente captar aqui o áudio e o vídeo. Quem está longe aí, sente-se aqui, vai ter bolo. A gente vai dar pirulitos, bolos. Santiago Nazarian, sobretudo um romancista, autor de vários livros como Olívio, Feriado de Mim Mesmo, Morte Sem Nome, um livro de contos chamado Porno Fantasma, um livro mais pop chamado Mastigando Humanos e, recentemente, nos últimos 3 anos, publicou 2 livros que até dialogam entre si, que são o Biofobia e o Neve Negra, o seu livro mais recente. Nós vamos falar bastante aí sobre todas as obras do Santiago. Como sempre aqui no Segundas Intenções, a gente faz um percurso biográfico, cronológico aqui pela obra, pela trajetória do escritor. Então, Santiago, bem-vindo ao Segundas Intenções, prazer te encontrar aqui. Queria saber o seguinte, como é que você chegou na literatura? Como é que foi? Você é filho de escritora, já começa por aí. Tem aquela coisa, né? Parece que foi facilitado, porque eu sou filho de escritora, as pessoas, quando leem a minha biografia, que eu sou filho de escritora, acham, então ele teve um QI, né? Um QI indica e tal. Mas não, a gente não pensa assim nessa chave maledicente. A gente pensa o seguinte, não, que uma casa de escritora tem uma presença da literatura mais forte que uma casa de não escritores. Mas na verdade foi o contrário. Minha mãe publicou depois de mim. Minha mãe sempre escreveu, sempre trabalhou com livros. Ela trabalhou na Biblioteca José Mindley muito tempo, trabalhou na Livraria da Vila, antes do Baile Verde. Você conhecia essa livraria? Não. Chamava Antes do Baile Verde, uma livraria na Gabriel Monteiro da Silva. Ela sempre gostou de ler, sempre trabalhou com livros. Meu pai é artista plástico, então eu sou de uma casa em que sempre teve muitos livros. A gente sempre teve uma biblioteca. É engraçado que esse ano eu tenho feito muitas mesas em bibliotecas e tal, e às vezes perguntam, né, qual a tua relação com as bibliotecas e tal. Eu nenhuma, porque minha mãe trabalhava em livrarias e tal, eu tinha os livros em casa, né? Eu sou aqui de São Paulo, uma família de classe média alta, basicamente, então a gente tinha os livros em casa, a gente frequentava mais livrarias do que bibliotecas. Mas minha mãe, na verdade, minha mãe só foi publicar depois de mim. Eu estava lançando, acho que meu 3º livro, quando ela publicou o primeiro. Eu fiz a orelha do livro dela, porque ela sempre foi aquela escritora de gaveta, assim, nunca teve coragem de publicar, ou ela achava que os escritos dela eram só para ela. Acho que depois que ela viu mais como funcionava o meio, eu começando a publicar, é que daí que ela se animou a entrar também. Ela tem 3 livros publicados, na verdade, só. Então na verdade, a relação não é tão assim, né? Foi meio eu seguir os passos da minha mãe, mas minha mãe também seguiu os meus passos. De qualquer maneira, era uma casa que estava, vamos dizer, permeada por literatura e artes, sim, de uma maneira geral. A música é muito presente na sua obra, mas a música... rock, sobretudo. A música, né, talvez seja mais uma rebeldia, assim, porque teve essa eu vejo muitas mesas com escritores que falam, meus pais não queriam que eu, né, meus pais queriam que eu tivesse uma profissão mais conservadora, né, convencional. Eu tô meio virado de ontem, eu não dormi, estou meio zicado de cafeína, então as palavras estão meio travadas, mas vamos lá. Uma profissão mais convencional e tal. E na minha casa era meio contrário. Eu fiz faculdade de comunicação, de publicidade na FAP, e eu era meio ovelha negra, porque sempre se deu mais valor à arte e tal. Acho que minha mãe ia ter meio vergonha se eu fosse advogado, sei lá, publicitário. Sabe? Ela tem muito mais orgulho de todos os filhos dela e todos os filhos do meu pai, porque meu pai tem filhos a mais, que não são filhos da minha mãe, né? Todos são artistas. Então, meio uma maldição da família. Mas eu tentei ir para outros lados, assim. Eu estudei piano na adolescência, né? E fui para o rock, rock gótico, que era um lado meio de tentar ir para a arte, mas desviar talvez da temática ou do tom, assim,
da arte da família que era mais erudita, né? Meu pai, né, sempre, meu pai é um cara de... Meu pai nunca foi nem da MPB, assim, era um cara que só escutava música clássica e tal. Então, foi essas procuras, assim, eu fiz, né, eu tive banda quando eu era adolescente, eu fiz vídeos, porque eu fazia faculdade de comunicação. Chamava Biofobia sua banda, não? Não, chamava Viva Violet, era uma banda de glam rock. A gente cantava em inglês, era horrível a banda, muito Como ruim. é que chama? Como é que é esse gênero? Viva Violet. Não, mas como é... De glam rock. O que é isso? Era um rock... Isso, provavelmente só eu não sei isso, o que é isso aqui. Um rock afetado, assim, um rock de rapazes maquiados e tal. A gente era tipo uns secos e molhados que cantavam em inglês muito mal e tocava muito mal. Era mais pose do que música, sabe? Eu fiz vídeos também. Algumas pessoas que talvez se lembrem que eu apareci pela primeira vez aos 19 anos fazendo performances de body art, de automutilação. Cheguei a ser tema de um documentário que passou na TV Cultura e tal. As primeiras matérias de jornal que saíram de mim, que saíram minhas, eram sobre isso. Mas aos poucos acho que eu fui voltando, assim, fui né, saindo desses excessos de juventude e fui voltando para a escrita. E acho que não só pela influência materna dos livros de casa e tal, mas eu tenho foi uma escolha bem consciente também. Eu gosto muito de música, como você falou, tenho essa influência de música e de cinema e tal, mas a escolha pela literatura foi muito para poder trabalhar sozinho. Eu percebi que só com a literatura eu poderia fazer da minha forma, né? É a arte mais individualista que existe. Talvez se aproxime das artes plásticas, mas a literatura é uma arte narrativa, né? Que você cria um universo e tal. Então foi uma escolha consciente, assim, não, eu quero trabalhar sozinho, eu trabalho melhor sozinho, eu sou muito individualista, eu trabalho bem em casa, hoje em dia eu vivo disso, né? De escrever, de traduzir e tal. Eu não tenho uma rotina de sair, trabalhar num escritório e tal. E eu funciono bem, trabalhando sozinho em casa, com os prazos, cumprir os compromissos, jamais por um prazo e tal. E consigo me organizar dentro da minha vida caótica. E você estreou em literatura com o Olívio, né? Eu estreiei com o Olívio. Eu trabalhava, na verdade, eu comecei trabalhando em agência de publicidade, sou formado em comunicação. E daí eu falei, eu gosto de escrever, vou ganhar dinheiro escrevendo. Acho que nos anos 90 tinha muito isso, né? O jovem que não sabia o que ia prestar e fazia publicidade, né? Hoje em dia talvez seja design, não sei, né? Faculdade de design, acho que tem muito jovem perdido que faz design. Mas na minha época era publicidade. E eu cheguei a trabalhar em agência, trabalhei até os 24, mais ou menos, e me sentia muito imbecilizado fazendo aquelas frases para vender celular, para vender sabão em pó, para vender 0 hora. Eu trabalhei em Porto Alegre 2 anos como publicitário. E larguei tudo e fiz aquela coisa mesmo de moleque, assim, fui para a Europa, trabalhei de barman, fiz mochilão e tal. E, paralelo, eu sempre escrevia as minhas coisas, as coisas horríveis, vários primeiros romances deletados, contos e tal. Até que um dia eu vi que tinha, no estado de São Paulo, estou vendo até a Maria Fernanda ali, um anúncio para romances. Engraçado que a minha história começou no estado de São Paulo, né? E o estado de São Paulo hoje em dia... Maria Fernanda, colunista do estado de São Paulo, que está aqui na biblioteca neste momento. O estado de São Paulo hoje me ignora, mas a minha história começou no estado de São Paulo, que tinha um anúncio um concurso para romances inéditos, que era o Prêmio Fundação Conrado Wessel. E o prêmio do concurso era a publicação. Que o Prêmio Fundação Conrado Wessel veio meio depois do Prêmio Nestlé, que era bem tradicional na época, e antes do Prêmio Sesc, que hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa. O Prêmio Fundação Conrado Wessel acho que durou super pouco, durou 2 anos e tal. É um prêmio mais tradicional de fotografia, de literatura ele durou pouco. Acho que depois que eu ganhei eles desistiram, assim, viram que não deu muito certo.
Mas daí eu já tinha os livros escritos, nunca tinha mandado para ninguém, não sabia muito como fazer e tal. E mandei o Olívio. Eu já tinha até A Morte Sem Nome escrita, mas eu achava que o livro era um livro mais fácil para um concurso, mais narrativo, mais objetivo. E poucos meses depois ganhei o concurso, o livro saiu. E teve reedição ou não, foi essa edição? Foi essa, uma editora pequena e tal. Só que o júri era muito bacana. Era a Beatriz Rezende, era o Graeb, o Daniel Pisa, né, que faleceu, a Tânia Franco Carvalhal, que era do Prêmio Nestlé, e o Coni. E eles me indicaram, a Beatriz principalmente, me indicou para o Paulo Roberto Pires, que estava indo para uma editora grande espanhola, que estava começando no Brasil, que era a editora Planeta. Então, 3 meses depois de eu publicar meu primeiro livro para uma editora pequena, fruto de um prêmio, eu fui convidado pela Planeta para estar na primeira mesa da primeira Flip. Então, 3 meses depois de publicar meu primeiro livro, eu estava na Flip, basicamente. Porque eles não tinham autores... A Flip sempre foi um evento muito da Companhia das Letras, e a Planeta, que estava entrando no Brasil, eles não tinham autores de peso para colocar lá. Então, eles falaram, vamos mandar 3 jovens e falar, a Planeta está apostando em jovens autores. Eles mandaram a gente antes para escrever os contos sobre Paraty e tal, e fazer um livrinho com contos de Paraty. Que foi você, o João Paulo Cuenca. O João Paulo Cuenca e o Chico Matoso. Chico Matoso. E o livro chama Paraty para mim. Chama Paraty para mim, não é minha culpa, esse trocadilho horrível. Eu até gosto, até hoje eu gosto do meu conto que está lá. Os contos são bons. Mas a edição é linda, né? A edição é linda. Capa dura, assim. E era, 3 meses depois de lançar meu primeiro livro, entendeu? O Cuenca não tinha lançado nenhum, né? O Cuenca não tinha lançado nenhum, nem o Chico Matoso. E daí, 1 ano depois, eu lancei o meu segundo livro pela Planeta, já também. Que foi? A Morte Sem Nome. Morte Sem Nome. Deixa eu te perguntar, voltando para o Olívio, que foi seu livro de estreia. É um livro que tem uma estrutura muito particular, porque cada capítulo é o nome de uma personagem. Né? E praticamente não se repetem esses nomes. Assim, Thomas e Vanessa, se não me engano, se repetem, um ou outro se repete, mas as personagens vão entrando e vão descrevendo uma espécie de desagregação da vida de uma personagem que é um funcionário normal, burocrata, que tem uma vida normal, absolutamente entediante, digamos assim, mas que aos poucos vai conhecendo pessoas que vão perturbando um pouco a realidade dele, o cotidiano dele, e ele vai ingressando numa espécie de submundo também, tipo, não submundo, não que ele se envolva com isso, mas ele vai entrando em espaços que contrastam com o espaço, vamos dizer assim, neutro do cotidiano dele. Ele vai para bordéis, casas de boates, né? Assim, à noite. Ele vai entrando num outro universo e vai tendo uma espécie de desagregação mesmo, né? Ele vai se dissolvendo ao longo da narrativa, inclusive com coisas meio alucinatórias, mortes meio ambíguas, que ficam meio sugeridas e a gente não tem certeza se aconteceu. Não, conta um pouquinho sobre essa estrutura e o que essa personagem, já que ela foi a primeira personagem que você criou, o que ela representa na sua a gente está entrando num terreno pantanoso, talvez você possa falar melhor do que eu, porque eu começo a esquecer os romances. O livro está tão distante, eu tenho uma memória meio lesada, eu não posso falar muito profundamente sobre o livro, porque eu nem lembro, mas... Quase 15 anos já, né? Não, e eu escrevi esse livro faz 2000, faz 17, faz quase 20 anos, né? Não, eu não lembro de coisas que eu fiz semana passada, mas eu acho o Olívio hoje... É engraçado que você fala que tem uma estrutura muito particular e tal, porque eu acho o Olívio um livro muito... Eu não tenho vergonha de nenhum livro que eu escrevi. Eu tenho orgulho de todos os livros, mas eu acho o Olívio um livro muito parecido com várias outras coisas. É meio um livro de um jovem escritor que quer provar para si mesmo que pode contar uma história. Eu escrevi primeiro A Morte Sem Nome, que é um romance de uma suicida serial, uma mulher que se mata a cada capítulo de uma forma. E eu não sabia escrever um romance, não sabia fazer a estrutura. Eu tinha escrito contos e tal, eu tinha 22 anos na época, não sabia escrever um livro. Então eu falei, vou fazer um livro que cada capítulo ela se suicidando de uma forma, quase uma coleção de
de contos, mas é sempre a mesma personagem e tal. Vai formando um esboço de um enredo. Quer dizer, é interessante isso. Você criou porque o Olívio, eu falei que tinha uma estrutura particular, porque cada personagem, vamos dizer, o Olívio, que é o personagem principal, a cada capítulo ele conhece uma personagem que daí desenvolve algum tipo de envolvimento com ele, profissional, afetivo, de amizade, seja lá o que for. Isso desencadeia algum elemento na trama que depois tem uma estrutura cumulativa. As personagens não é que elas entram e desaparecem, não, elas continuam presentes na narrativa, mas a cada capítulo, que tem o nome de uma personagem, você acrescenta uma outra personagem, então o livro vai crescendo. Né? E, obviamente, como cada capítulo tem o nome de uma personagem, o foco é aquela personagem, sendo que, na verdade, o personagem principal é o que está na capa, que é o Olívio. Né? Então, eu fiz A Morte Sem Nome, foi o meu primeiro livro, a minha primeira tentativa de um romance. A Morte Sem Nome acabou saindo depois, e as pessoas falam, nossa, muita gente falou, nossa, é uma estrutura ousada e tal, fragmentada. Era porque não tinha estrutura, não sabia como fazer, então eu fiz daquela forma. Depois de escrever A Morte Sem Nome, que eu escrevi o livro, eu falei, bom, já escrevi esse romance fragmentado, agora vou tentar contar uma história linear, absolutamente linear. Então, hoje eu vejo o Olívio, assim, né, com distanciamento, o livro até não está nada fresco para mim, mas eu vejo como um livro muito, a trama principalmente, muito déjà vu, assim, parece várias outras coisas. Era uma prova de que eu poderia escrever uma história linear, mas é um romance urbano, passado no Cinemões, puteiro. Eu acho que tem muitas coisas parecidas ali. Já o Morte Sem Nome, não. Ele tem uma espécie de prólogo. Eu tenho mais orgulho do A Morte Sem Nome, assim, porque eu acho que tem uma prosa poética e tal. É um livro mais especial, assim, para mim, do que o Olívio, mas eu não tenho vergonha do livro. Se alguém quisesse reeditar, por exemplo... Não, é interessante você falar que você considera o Olívio convencional, porque ele talvez seja o que mais se aproxime de um livro em estrutura convencional, mas ele não chega a ser isso. Agora, O Morte Sem Nome, sem dúvida alguma, é um livro muito diferente, porque ele começa com uma espécie de prólogo, né, da narradora, é uma mulher, né? E ela é como é que você chamou? Você classifica uma suicida serial. E o que é uma suicida serial? É uma mulher de onde surge a ideia de criar uma suicida serial? É uma mulher que se mata a cada capítulo de uma forma, e não é que ela tenta se matar, ela se mata, e no capítulo seguinte ela está viva para se matar novamente. É uma coisa que você só pode escrever aos 22 anos, gótico, né? Eu ainda estava lendo Álvares de Azevedo na época, assim, não conhecia nada de contemporâneos. Estava lendo Oscar Wilde, Thomas Mann, Álvares de Azevedo. Curiosamente, é o seu livro com escrita mais... Acho até hoje, embora tenha sido seu primeiro livro, o segundo publicado, mesmo comparando com recentes publicações como Neve Negra ou Biofobia, é o livro que tem mais trabalho, assim, ele é mais... lapidado em termos formais, a frase, ele tem uma retórica mais... ele tem uma prosa poética. Mais poética, mais elaborada, que talvez seja uma coisa, talvez até de um escritor jovem, que ainda precisa se colocar um pouco num tom elevado. Né? Ele tem um tom elevado. Sim. Um tom bastante elevado. Ele é pretensioso e ele é talvez o maior defeito dele... Tudo que eu falo, assim, elogiosamente, ele coloca de maneira pejorativa. Eu falo, o tom elevado, ele fala, é pretensioso. O outro... exatamente, ele faz a antipropaganda, né? Eu acho que ele é... Como que é? Ele é overwritten, assim, sabe? Eu acho que eu escrevi mais do que devia no livro. Mas é aquela coisa, o livro saiu assim, é coisa que você faz aos 22 anos e tal, e eu tenho orgulho do livro. E ele saiu na Sérvia agora, recentemente. Sérvia? A tradutora fez ponto a ponto comigo, ela fazia umas perguntas para mim, assim... Primeiro, ela fazia umas perguntas para pessoas que eu não lembrava, eu falei, não sei o que eu quis dizer com isso. E eu ficava meio com vergonha de falar para ela, não lembro mais o que eu quis dizer com isso. E tinha coisas que não dava para explicar, assim, porque eram rimas e tinha coisas de... Eu lembro que tinha uma frase que era assim... cala a boca, tinha uma coisa que era assim, cala a boca já morreu, quem mandava no meu corpo já não era eu. Ela fala, o que é isso, cala a boca já morreu? Aí você tem que explicar, cala a boca já morreu é uma rima infantil,
no Brasil e tal. O livro é cheio disso, cheio de rimas e tal, né? Ela foi muito cuidadosa e fez tudo ponto a ponto comigo, mas eu nunca vou poder cotejar, né? Porque é com o sérvio, né? Você sabe que você falou sobre a sua experiência com body art, daí eu estava olhando aqui, eu estava com os livros aqui, eu não tinha lido as orelhas dos livros. E aqui fala, no Olívio, fala... Vou fazer uma pergunta sobre as duas orelhas. Aqui meu passado me assombra, né? Fala aqui, na orelha do Olívio fala assim: ganhou destaque na mídia de 97 com seus ensaios fotográficos de body art, nos quais realizava performances de automutilação no centro da cidade de São Paulo. No mesmo ano foi personalidade tema do documentário Um Caso de Body Art de João Lande Guimarães, exibido pela TV Cultura. É o que você estava falando, né? Eu não tinha visto isso que tinha isso na orelha do livro. Tá vendo como é bom ler orelha de livro? Tem disso. Você conhece o Arnaldo Lorenzato? Sabe, o crítico? Sim, de gastronomia. Que eu sou casado com um chefe de cozinha, né? Esses dias eu encontrei o Arnaldo... Esses dias não, acho que faz um ano já encontrei o Arnaldo Lorenzato, que é amigo do meu marido e tal, e ele falou... Ele me apresentou, ele falou: você é o Santiago que se corta. Ele nem sabia da minha carreira como escritor. Ele lembrava que eu era o moleque de 19 anos que se cortava. Bom, mas daí na orelha do outro livro, do A Morte Sem Nome, fala que você atualmente naquela época, estuda finlandês. Que história é? Então, a partir das orelhas dá para montar também um pouco a biografia do Santiago. Eu fui, nesse mochilão que eu fiz, eu fui para a Finlândia, mas fiquei, sei lá, 5 dias, mas fiquei assim, encantado com a Escandinávia, né? O fim do mundo, o verdadeiro primeiro mundo. As pessoas sempre falam, né, quando os esquerdistas, sempre mandam os esquerdistas, né, vai para Cuba. Eu falo, não, vai para a Escandinávia. A Escandinávia é o país... O socialismo deu certo o socialismo que deu certo, né? O socialismo de primeiro mundo. Eu fiquei apaixonado assim, pela Escandinávia em geral, mas principalmente a Finlândia. Falei, eu quero morar aqui. E daí, quando eu voltei para o Brasil, falei que a primeira coisa para morar na Finlândia é começar a estudar finlandês. Estudei 2 anos numa escola péssima, acho que na época era a única escola que dava finlandês em São Paulo, chama Millennium. Eles misturam autoajuda, discos voadores, eles têm uma coisa meio terapêutica e tal. E nessa época não tinha nada a ver com a revista Millennium do romance, né? Do romance policial. Não existia. Acho que a Millennium existe ainda, a escola. Eles dão essas línguas mais exóticas. Mas não aprendi quase nada. E comecei minha carreira de escritor e tal, e meio que desisti do sonho da Finlândia. Daí, anos depois, em 2011, eu fui chamado para as prezes da Feira de Frankfurt, né, que eles estavam chamando escritores para apresentar a obra na Feira de Frankfurt, que o Brasil seria homenageado em 2012, né? 2013? Eu fui em 2011, ou 2012, não, foi 2011. E daí me chamaram, eu tinha uma passagem, eu estava na Europa e tal, eu falei, bom, estou aqui na Europa, eu tinha conhecido uma finlandesa, e ela falou, eu acabei de comprar um apartamento em Helsinki e estou indo para o Japão, se você quiser alugar meu apartamento, a gente faz um informal aqui, que eu ganho mais, porque eu não pago imposto, e você também não precisa... Né, porque eu estava lá de turistão, assim, não precisava comprovar nada. E daí eu topei, e fiquei 6 meses de inverno na Finlândia. Fiquei no final e o começo do ano na Finlândia, no inverno, sozinho, num apartamento, sem nada para fazer no país. Eu continuei trabalhando, fazendo tradução para São Paulo, para o Brasil e tal, mas não tinha o que fazer no país. Então, quase me suicidei, porque eu não tinha motivo para sair de casa, era muito frio, eu não tinha pontos de contato com as pessoas no país. Eu não tinha uma rotina, né, com colegas de trabalho e tal. Os contatos que eu tinha era, sei lá, em boate, em bar. Estava começando os aplicativos de pegação, então não tinha muita gente que usava ainda. Mas eram meus contatos com as pessoas. E no inverno, que as pessoas são mais retraídas, na Finlândia, que as pessoas são retraídas. O frio nem era tanto um problema para mim, eu gosto do frio, neve e tal, mas a escuridão
era um grande problema meu. Dezembro quase não tem dia e tal. Então foi super... O sonho da Finlândia foi assim um pesadelo que eu gostei de ter vivido. Eu falei, vivi a experiência, mas bom que voltei com vida. E redundou em literatura, em ficção? Na época que eu estava lá, nada assim. Porque eu acho que o tédio gera, para mim, gera literatura. Assim, o tédio é inspirador, né? Você quer criar algo para sair. Mas a depressão, não. A depressão é paralisante, né? Incapacitante. Assim. Então, eu não consegui escrever. Eu rascunhei vários romances lá. Já, né? Porque tinha aquela coisa... O escritor está retirado no inverno na Finlândia para escrever. Super bonito e tal, né? As pessoas do Brasil veem isso, assim. Mas eu rascunhei vários romances lá que não iam para lugar nenhum e tal. Mas acho que depois que eu voltei, toda a experiência lá rendeu, assim. Não um romance objetivamente finlandês, mas o Neve Negra mesmo tem muito, assim, do... Bom, mas antes disso você publicou o Feriado de Mim Mesmo. Esse foi... Não, o Feriado de Mim Mesmo foi antes da Finlândia. Foi antes da Finlândia. Agora, é engraçado porque a sua experiência da Finlândia, de ficar sozinho, né, assim, isolado num apartamento, de alguma maneira está presente no Feriado de Mim Mesmo, né? Que é uma personagem que me lembra, sabe, você já leu um conto chamado O Orlá, do Guy de Maupassant? Não. Que é uma personagem que começa a conviver com uma coisa meio fantástica, meio fantasmática, e na verdade é uma espécie de projeção dele mesmo. Então, sim. O Feriado de Mim Mesmo tem um pouco essa estrutura assim de estar em contato com um ser estranho dentro, mas que você, elaborando a narrativa, percebe que talvez seja uma espécie de duplo. Eu acho que o Feriado de Mim Mesmo era muito uma bandeira do individualismo, né? O livro tem muito essa coisa do individualismo e tal. E na época que eu escrevi o Feriado de Mim Mesmo, foi o terceiro livro publicado, depois do Olívio da Morte Sem Nome, foi o terceiro publicado, terceiro ano seguinte, foram 3 anos seguidos, e foi o primeiro livro que eu escrevi já sendo um autor publicado. Eu comecei a escrever o Feriado de Mim Mesmo quando eu estava publicando meu primeiro livro. Porque eu tinha aquele estoque. Só que foi nessa época que eu tinha voltado da Europa, eu tinha 25 anos, eu acho. Eu tinha voltado para a casa da minha mãe, depois de ter morado fora na Europa, depois de ter morado em Porto Alegre e tal. E estava com essa coisa de começando uma carreira de escritor, e era meio assim por mais que seja um livro que tem o fantasma da solidão, era meio a vida que eu queria ter, assim, de morar sozinho, como tradutor, como escritor, uma vida que eu estava começando. Então, na época que eu escrevi o Feriado de Mim Mesmo, eu não estava morando sozinho. Eu acho que eu estava começando a trabalhar como tradutor, eu ainda não era tradutor ainda. Então, era muito o que eu queria alcançar, assim, né? E essa história de um tradutor, um escritor, um tradutor que quer ser escritor, que mora sozinho, trabalha sozinho em casa, tal, não tem muito contato com ninguém, mas ele começa a ter uma paranoia de que tem alguém dividindo o apartamento com ele. Ele faz um frango, coloca na geladeira, quando ele vai ver o frango foi comido e tal. E é um thriller, é um livro de suspense minimalista. Também o desafio do livro era fazer isso. Um livro com mínimo um personagem só num apartamento. Essa era a ideia, assim, a ideia inicial era isso. Quero fazer um livro com um personagem só num apartamento, porque o livro anterior era o Olívio, que eram vários personagens que formavam uma pessoa, né? Tem essa história de cada capítulo é o nome de uma pessoa e todas as pessoas formam o Olívio. O Feriado de Mim Mesmo era o Feriado de Mim Mesmo, era uma pessoa só que acha que tem uma pessoa a mais no apartamento. E daí, no livro, você descobre se tem um invasor, se é algo sobrenatural, se é uma esquizofrenia, qualquer que é a história. Gente, se vocês tiverem perguntas para o Santiago, por favor, levante a mão. Você tem uma pergunta? Meu nome é José Barbosa, sou de Ribeirão Preto e faço biblioteconomia na USP. Lá. Entrei em 2015. Em 2015, eu ganhei uma bolsa de livro da USP
E a IDUSP, parceria com o Zé Midlin, e aí eu me encantei com a vida, e o maior bibliófilo, um dos maiores bibliófilos, que é o Amante de Livro, né, da primeira edição. Sua mãe trabalhou muito tempo com ele. Quer dizer, eu nunca fui eleitor seu. A mãe, para chegar, por que você já fez parte de seminário meu lá na USP, quando eu apresentei o Zé Midlin, quando ele fala do vírus da leitura, entendeu? Que acho que é mais importante você passar o vírus da leitura para as pessoas. E aí, eu pesquisando, lendo o livro Loucuras de Zé Midlin, né, Loucuras Mansas de Zé Midlin, onde sua mãe fala do relacionamento, toda aquela vida que ela teve de ajuda ao Zé Midlin, né, foi uma das bibliotecárias que ele teve. E aí, ela fala de você, aí eu fui pesquisar, né, na web, né, e vi que você tinha um blog, né, e aí foi pesquisar aquelas loucuras que você tem umas fotos lá, você junto com a turma, você parece que no cemitério, isso, uma coisa assim. Não é, tipo assim. Deve ter. Tipo Dark e tal, você, o pessoal todo. Sim. E aí ela falou que você mesmo falou, tem algumas fases que ele te influenciou de você viver naquele mundo de livros, né? Nas casas lá que tinha livro para tudo, né? Milhares de livros, talvez e a sua mãe trabalhando com ele. E eu usei isso, você, no exemplo de que da disseminação do vírus da leitura, tá? E você entendeu? Sim. Talvez eu esteja certo quando eu fiz isso. Na verdade, a influência do Mindlin não é tão direta, porque minha mãe começou a trabalhar no Mindlin, acho que eu já estava saindo de casa. Com 20. Eu não era criança. Minha mãe trabalhou quando eu era menor, assim, criança, minha mãe trabalhou na Livraria da Vila, eu trabalhei na Livraria da Vila uma época, mas quando eu era criança, minha mãe trabalhou acho que a primeira livraria foi antes do Baile Verde, que era essa na Gabriel Monteiro da Silva. Daí ela trabalhou na Vila e tal. No Mindlin, ela trabalhou, eu já tinha lá pelos 20 anos, assim, eu já estava saindo de casa. Assim, tem foto sua junto perto dele. Mas, e tal, claro, né? eu fui na biblioteca, ele foi nos meus primeiros lançamentos e tal. Mas ele não tem, acho que, uma influência tão assim de formação na que eu cresci na biblioteca de José Mindlin. Eu fui conhecer quando eu já era final da adolescência, assim. Mas por sua mãe... Mas eu cheguei a entrevistar ele para a revista Joyce Pascovitch, que eu escrevia na época. Saiu, inclusive, num dos livros que saiu sobre ele, tem uma matéria longa minha e tal. Ele foi muito generoso comigo, assim, e me deu muita força no começo da minha carreira. Mas eu nunca tive também muita intimidade. Minha mãe trabalhava com ele e tal. Mas foi isso, eu peguei ele assim, tarde. Eu morei 2 anos em Porto Alegre, quando minha mãe estava... Eu morei 3 anos fora, basicamente, 2 anos em Porto Alegre. Sua mãe trabalhou com ele quanto tempo? Ela trabalhou, acho que, quase 10 anos, talvez. Mas, assim, deve ser dos 20 aos 30, sabe? Ele morreu faz uns 10 anos. É por aí. Então foi isso, porque eu tenho 40 agora. Nossa. Foi meio dos 20 aos 30, assim... Ela pegou até esse finalzinho da biblioteca dele, que já estava passando para a USP. Tem a Cristina Antunes, que é uma bibliotecária bem mais antiga, que ficou bem mais tempo com ele. Minha mãe já... Que hoje tá minha mãe ficou bastante tempo, mas ficou 10 anos. E a Cristina acho que está na biblioteca da USP, né, que é a briga brasiliana dele, não é aquela biblioteca que a Cristina era a mais veterana lá. Minha mãe... Mas minha mãe não chegou a ficar pouco tempo, mas era assim, eu já era adulto, basicamente. Eu conheci a sua mãe lá, na casa do Mindlin, assim, para fazer uma matéria uma vez, e ela estava lá, daí que a gente se conheceu. Bom, vamos voltar para a literatura aqui. Alguma pergunta mais para o Santiago? Eu vi que você estava lendo Neve Negra, né? Você estava... Santiago, o seu primeiro livro qual que é mesmo? O Olívio. No Olívio, ele escreve uma coisa que eu hoje de manhã estava dando uma repassada aqui em algumas coisas, e ele escreve o seguinte: ele conhece um escritor, que na verdade o Olívio conhece um escritor chamado Thomas, que é um escritor que ele conhece e não tem nenhum perfil de escritor. É um cara absolutamente que tem um jeitão que não corresponde ao estereótipo do escritor.
Então ele se pergunta assim: escritor, a última coisa em que Olívio pensaria. Sempre achou que os escritores eram aqueles senhores velhos e cansados, com uma barriga cheia de ideias para digerir e uma boa esposa para trazer o café. Um escritor jovem, tatuado, agia como se fizesse parte de um grande plano literário. E o que você está fazendo fora de casa, que não está escrevendo? Pergunta o Olívio. Ah, mas a poesia está por aí, não é? Nas ruas, nos prostíbulos, nas tatuagens. A gente precisa viver mais, escrever certo caminhando em linhas tortas. Escrever certo caminhando em linhas tortas. De onde acha que eu tiro inspiração? Eu acho que é engraçado, né? Esse livro, embora não tenha sido o primeiro que você escreveu, mas ele traz um pouco a sua ideia da figura do escritor, né? E é engraçado que eu lembro que uma das primeiras matérias que saiu sobre mim, também no Estadão, Maria Fernanda, também, uma das primeiras matérias que saiu, falava isso. Ele é jovem, tatuado, mas ganhou um prêmio literário. Uma manchete meio, hoje em dia, meio tola. Daí eu penso com certo orgulho que talvez eu tenha contribuído para mudar esta imagem do escritor, mas junto com a minha geração toda é tatuada, né? A gente tem idade próxima, você não acho que não sou tatuado. Não tem tatuagens visíveis, pelo menos, mas tem muita, né? Uma geração que ser tatuado não é mais uma diferença. Todo mundo tem tatuagem. Eu tenho várias, né? Mas tem vários. Então eu quis ser diferente, então eu não me tatuei. Sei lá, eu acho que até escritores mais com perfil mais convencional, sei lá, o Daniel Galera, ele deve ter umas tatuagens. Todo mundo tem tatuagem, entendeu? Então, acho que eu fui de uma geração, essa geração que começou nos anos 2000, que primeiro que a gente começou cedo, razoavelmente cedo, que não era muito comum naquela época, né, os escritores começavam mais tarde, assim. Foi uma geração que começou, tinham vários moleques de 20 e poucos anos publicando, e tinham repercussão, não só publicavam, mas teve um boom assim na mídia de jovens escritores e tal. Acho um pouco pela internet, porque a internet era eminentemente escrita na época, ainda não existia, a internet não tinha todo esse aparato de vídeo, mesmo de som, né? Tava começando a ter a coisa de baixar música. Então, quem estava aparecendo, os youtubers da época eram os escritores que tinham blog, né? O Galera, o Cuenca, era todo mundo que escrevia na internet, a Clara Verbuck. Eu não tinha blog, mas logo depois que eu publiquei o primeiro livro, que eu comecei pelo concurso, eu fiz um blog. Então, foi uma geração essa geração que era a geração que escrevia, assim, de jovens. Então, foi mudando os temas, foi trazendo veio essa carga mais pop de literatura e da imagem mesmo do escritor, né? Do escritor jovem, do escritor tatuado, do escritor, sei lá, que escrevia livros sobre jacarés e tal. Bom, vamos falar do livro sobre jacarés, então. É um livro que tem o título Mastigando Humanos e o subtítulo Um Romance Psicodélico. Bom, aí eu acho que você materializa neste livro, vamos dizer assim, o perfil de escritor que aparece descrito como jovem, causando estranheza no Olívio. O escritor que não tem nada a ver com a imagem estereotipada do escritor, né, isolado no seu escritório, envolto de livros e tomando café e tal. Mas é um escritor como uma figura pop, imersa no mundo, na vida, e que também escreve obras sintonizadas com o universo de referências pop. É o caso de Mastigando Humanos, que é um livro, enfim, que dentro da sua literatura aí deriva para uma outra coisa que estava presente em germe nas obras anteriores, mas que aqui se radicaliza, que é um universo totalmente fantástico, psicodélico. Como é que surge esse enredo? O que é exatamente o Mastigando Humanos? Olha, as coisas que a gente faz na juventude, né? É o que eu falei, eu não me arrependo eu tenho orgulho de todos os meus livros. Dos 9 que eu publiquei, 6 estão em catálogo, são 3 só que estão esgotados. E se esses 3, se alguma editora quiser republicar, até eu republico, eu não tenho vergonha de nenhum livro. Mas, né, as coisas que a gente faz, né? Na foto da orelha do Mastigando Humanos, tem uma edição mais recente contra a capa da Record. Mas essa edição original, eu estou
babando aqui um iogurte. As coisas que você faz com... Eu nem era tão jovem aqui, eu devia ter uns 28. Mas, enfim, é outro Santiago, né? As coisas que, bom, fiz, foi uma escolha consciente de fazer um livro assumidamente pop. É o que eu falei, quando eu estava escrevendo meus primeiros livros, eu estava lendo Álvaro de Azevedo, Thomas Mann, Hermann Hesse, aquelas coisas que moleque que lê, né? Que você lê aos 20 anos, né? O Damien, o Tony Kruger, Morte em Veneza, a Metamorfose. No Mastigando Mantos, que foi meu quarto livro, eu já estava imerso no meio literário, eu estava no alto do meu cavalo, como eu falava, no alto da vaidade, assim, de que estava dando muito certo, eu estava no programa do Jô e tal. Então, teve um lance de vaidade, assim, de algumas escolhas questionáveis, como a foto do livro, mas, felizmente, eu não tenho vergonha do produto do livro. Nada que eu cometi por escrito, assim, em livro, eu me envergonho. Que foi uma escolha consciente, assim, putz, sou um escritor jovem, tatuado, essa nova geração, então vou tentar parar de escrever como Kafka, como Thomas Mann, como João Gilberto Noll, que era uma referência mais contemporânea, e escrever como um Santiago Nazarião, um escritor jovem de 20 e poucos anos. E pegar a referência de toda que eu tinha, que é muito forte também, que é dos filmes de terror ruins, né, de O Jacaré no Esgoto e tal, videogame, toda essa carga pop, assim, que no comecinho de carreira eu até torci o nariz, falava, não, eu sou um escritor maldito, um romântico incompreendido, gótico, não sou um escritor pop. Eu assumi esse rótulo de pop e fiz um romance totalmente desvairado, que era um romance narrado por um jacaré de esgoto que sai do Pantanal, quer conhecer o underground, quer conhecer a cidade grande, fica amigo de um cachorro de esgoto, tem os ratos de esgoto, que são os inimigos e tal. Não escrevi para ser um romance juvenil. Escrevi talvez para ser um romance jovem, mas na época assim, eu pensava como num romance adulto. Tanto que o livro é ilustrado e é narrado por um jacaré e tal, eu tinha medo que as pessoas achassem que era um romance juvenil. Por isso que eu coloquei esse subtítulo romance psicodélico, para falar que não é um romance juvenil, é um romance psicodélico. Hoje, 12 anos depois, né, eu talvez acho que possa se enquadrar num young adults, né, um livro para jovens adultos, essa categoria que acho que na época talvez nem existisse, assim. Não é um livro exatamente juvenil, mas é um livro para jovens. Ele foi adotado em ensino médio, foi leitura de vestibular na Paraíba. Hoje em dia seria adotado ou seria muito politicamente incorreto? Ele foi PNBE, né? A gente está vivendo um momento que eu acho que os seus livros não seriam adotados. Não, ele foi... Nenhum deles seria Foi adotado. Programa Nacional Biblioteca na Escola. Assim, Jamais um livro chamado Porno Fantasma seria adotado hoje em dia, porque o MBL não ia permitir. Pois né? o Porno Fantasma nunca foi, mas o Mastigando Manos foi. E você vê que em 12 anos as coisas mudaram bem. Mas daí foi o meu livro que deu mais certo, assim, em termos de venda, em termos de crítica. Eu estava também assim, né, no hype, né, no termos de não só de hype no meio literário, mas extra literário, por causa do programa do Jô, e estava até meio perdido, assim, né, em termos de rumo, assim. Namorando um modelo, namorando um fã modelo, as coisas, né, que a gente faz quando a gente está se achando famoso. Mas aí foi um livro que deu muito certo. Ele saiu na Espanha, saiu na Itália e tal. Tem uma edição nova pela Record. Você foi lançar o livro fora? Na Espanha eu fui, na Itália não. Na Espanha eu fiz até uma turnezinha. Qual a repercussão que tem? A gente está acostumado a perceber que ainda hoje existe uma visão da literatura brasileira como uma literatura feita por um país tropical abaixo da linha do Equador e que, portanto, tem que falar da sua realidade social, etc. E tal. Daí, de repente, surge um livro como o seu, ou como surge um livro do Bernardo Carvalho, ou como surge um livro do Cristóvão Teza, ou como um livro do Daniel Galera, que não tem nada a ver com os clichês do país tropical.
Eu não sei, né? eu acho que talvez ele tenha... Qual foi a repercussão? Ele causou estranheza? Não, então, talvez ele tenha sido vendido lá fora porque as pessoas falam, tem jacarés na rua no Brasil. Tem esse clichê, entendeu? Acharam que era uma floresta, né? Talvez seja o meu livro mais brasileiro, assim, o Brasil tem jacarés no esgoto. E, na verdade, tem mais a ver com Godzilla, né? Tem mais a ver com aquele filme Alligator, que passava no SBT, assim, ou sei lá, com as Tartarugas Ninja, mas... Pensou em Clara Crocodilo? Não, foi uma referência que deram muito na época, mas na época eu não conhecia. A ideia do Clara Crocodilo é um disco e uma espécie de show performático que o Arrigo Barnabé fazia nos anos 80. Eu fui conhecer na época, assim, que eu lancei, que fizeram muito essa comparação. Mas era mais Tartarugas Ninja, Alligator e tal. É um livro que, em geral, as pessoas mais gostam, sei lá, porque talvez tenham lido, mais gente leu, né? E ele está aí, tem uma edição razoavelmente recente da Record, eu até mexi um pouco no texto, melhorei algumas coisas. É um livro que eu gosto, assim, mas também é um livro... Tem muitas coisas que eu lancei que hoje eu não conseguiria escrever, assim, não escreveria, não me arrependo. Eu fui quase como se fossem outras versões de mim mesmo, sabe? Você chegou a escrever para esse... Você fez questão de deixar claro que este livro não é para um público jovem. Por isso que você colocou o subtítulo Um Romance Psicodélico, como você acabou de nos explicar. Você chegou a escrever para esse público, né? Então, daí eu não escrevi, eu achava que eu não estava escrevendo para o público jovem, eu achava que eu estava escrevendo, sei lá, para a minha idade, eu tinha lá uns 28 anos. Mas talvez, sei lá, como eu sempre fui um pouco retardado, a minha idade mental, né, dos 28, era mais próxima da mentalidade dos de 20. Então, era mais para os jovens adultos mesmo. Eu nunca vi um escritor que se autodesqualifica tanto quanto ele aqui no Segundas Intenções. Só eu faço essa observação. Uma estratégia nova, né? Eu jogo as pedras para os outros não precisarem jogar, entendeu? Mas e daí, como vendeu muito para os jovens e tal, o livro, daí teve essa proposta. Acho que está pulando? Não, acho que é na ordem mesmo. Não, daí em seguida eu fiz um outro livro que eu não pensava que seria um livro para jovens e foi percebido um pouco como um livro juvenil, que chama O Prédio, Tédio, Menino Cego, que é um livro sobre adolescência, são 7 meninos entrando na adolescência, são 7 estereótipos, assim, gordo, negro, tá aqui, esse livro? Gay... Está aqui, né? Esse aqui, né? Tá aqui? Aí esse é o contrário, foi o meu livro que menos vendeu, que foi mais criticado, ninguém gostou do livro. A crítica na Folha, o título era Nazarian erra a mão em romance. Porque eu acho que ele tinha uma pegada jovem, era um tema jovem, eram 7 adolescentes. A história era 7 adolescentes que se apaixonam pela professora, que é aquela figura da mãe, né, da primeira mulher e tal. Só que a professora é uma infanticida. Então ela vai matando os meninos um para um. E é um livro muito estruturado, assim, é o meu livro mais grosso, né, tem quase 400 páginas. Ele tem 21 capítulos, são 3 partes de 7 capítulos, são 7 meninos e tal. Os 7 primeiros capítulos apresentam os meninos, aí os 7 capítulos centrais tem eles conhecendo a professora e se encantando com a professora, e os 7 capítulos finais é ela matando os meninos. Tem um só que sobrevive, não vou dizer quem é. Mas ele tem uma coisa que tem muito na minha obra, e que nesse livro aqui, acho que minha obra o livro que mais sofreu, que é um universo juvenil, mas uma escrita complexa. Então, para leitores mais velhos e mais experientes, o pessoal de literatura, achavam bobagem. E para o pessoal jovem, achava o livro difícil. Então, não chegou nem um público nem outro. Assim, é o meu livro que foi mais criticado. Eu gosto muito da edição, acho a edição linda, mas talvez também os desenhos tenham puxado um pouco para a carga juvenil. Eu gosto que tem alguns adolescentes, assim, adolescentes muito interessantes, pessoas que leram o livro da adolescência, falam, nossa, é o teu livro que eu mais gosto e tal. Mas são poucas pessoas acham esse meu melhor livro.
Então, foi uma experiência meio mal sucedida em fazer a minha coisa, a minha literatura jovem, e que acabou não chegando nem no literário e nem no juvenil. Daí, em seguida, eu resolvi fazer um livro assumidamente juvenil. Vou fazer, então, o livro juvenil para moleque mesmo, que é o Garotos Malditos, que saiu, inclusive, pelo selo juvenil da Record. E também foi um livro que não aconteceu muito assim no público, não é que vendeu um livro, mas foi um livro que foi os moleques gostaram, recebi bastante e-mail assim de não foi adotado em escola, acho que já começou a pegar uma fase mais, né, um livro, a história é um menino que vai estudar num colégio para monstros, lobisomens. Ele é basicamente um emo, ele não é monstro nenhum, mas ele vai estudar num colégio para vampiros, lobisomens e tal. E peguei essa fase também do crepúsculo, dos zumbis e tal. E era um livro que eu queria ter lido na adolescência, assim, um livro que eu gostava muito, sempre gostei muito de história de terror, de filmes de terror, tal. Escrevi um livro para moleques, assim, para meninos, basicamente, também, e que meninos leem menos do que meninas, né, adolescentes e tal. E foi essa a proposta. O que deu mais certo no livro foi o que eu ganhei o Petrobras Cultural, então eu ganhei 50 e poucos mil reais para escrever o livro, que na época ainda era mais que isso, né? Corrigindo hoje, sei lá, seriam uns 60 e pouco, 70. Fui para o Japão, gastei o dinheiro em grande estilo. Mas também não foi um livro. Que ano foi isso? Isso foi em 2012. Antes teve o Porno Fantasma, que era um livro de contos. Uhum. Que, aliás, é o seu, salvo engano, meu único livro de contos, né? Porque eu já tinha escrito vários romances, publicado vários romances. Todo mundo começa, né, com livro de contos, mas falei, não, tá, era a hora de publicar um livro de contos. Eu peguei alguns contos que eu já tinha, o conto de Paraty, daquele livro de Paraty, está aí também. Mas vários contos eu escrevi especificamente para o livro, que eram, a lógica era assim, eu queria que fossem, primeiro, histórias, que fizessem sentido como histórias, porque você lê muito conto que é masturbação mental, né? Escritora falando dos problemas de pagar conta, ou sei lá, da esposa que largou e tal. Eu queria que fossem histórias. Histórias que você pode contar, elas fazem sentido. Se eu contar para você a história, ela faz sentido e é bacana. E que daí eram histórias de sexo e morte. Algumas são histórias mais de terror mesmo, e outras vão lá para o suspense. Tem algumas fábulas que podem ter uma visão mais infantil. O conto que dá título ao livro, Porno Fantasma, por exemplo, é um conto que ele é meio oscila entre esses gêneros que você mencionou, né? Porque sim, se a gente puder contar um pouquinho, quer dizer, é uma personagem cujo filho morreu de overdose. A história quer dizer, quando começa, ele está conversando com uma amiga e ele estava vendo filmes eróticos, filmes de sacanagem, pornográficos, e ele vê um ator que ele acha que é muito parecido com ele, que, portanto, poderia ser o filho que morreu, não é isso? Não, a ideia do conto Porno Fantasma é quase uma novela, né? Um conto é grande, né? Tem umas 40 páginas. Tem umas 50 páginas. A ideia é esse cara que foi casado e tal, teve um filho, só que ele teve um filho, o filho adolescente morreu de overdose. Ele se separou da mulher e tal, e com lá os 40 e poucos anos, se assumiu gay. Aqueles que se assumem, que são casados e tal, mas que assumem tardiamente. E um dia ele está vendo um filme pornô gay e ele vê um menino que lembra muito o filho. E lembra ele mesmo, porque ele mostra para a interlocutora dele e fala assim, com quem ele parece? Ele coloca a sensação que dá... Talvez eu não me lembre bem, mas o que eu me lembro é que ele lembra o filho. Que parece ele, então tem uma relação assim meio... Ao mesmo tempo que tem uma relação de desejo e tem uma relação meio incestuosa, ele fala, eu preciso salvar esse menino. Porque tem, né, no meio... Eu tenho um amigo que foi ator pornô e tal, foi mexer, e tem nesse meio muito, principalmente... Não é Alexandre Frota, não, né? Não. Ele era ator pornô em Londres. Tem nesse meio muita gente que faz para sustentar o vício, né? Tem muito
muito drogadinho que faz programa e que faz filme pornô para sustentar o vício. E ele vê um menino e tal, com o olhar perdido e tal, ele tem meio essa impressão de que esse menino tá fazendo filme pornô porque ele é um viciado, meu filho morreu de overdose, eu preciso fazer por esse menino o que eu não fiz pelo meu filho. Então, ao mesmo tempo tem uma coisa paternal, tem um certo desejo, tem uma coisa incestuosa aí. E ele vai atrás de descobrir onde são feitos esses filmes e tal, e cai numa cidade meio faroestesca, assim, onde estão gravados, bem surreal, né, onde são gravados esses filmes e tal. A ideia é isso. A ideia o universo é muito chupado do Dennis Cooper, que é um autor americano underground que eu adoro, que só escreve sobre isso, sobre jovens drogados e underground, mas ele escreve as coisas mais pesadas possíveis, assim, de necrofilia e tal. Fui muito influenciado pela leitura do Dennis Cooper. Agora, Fantasma. Agora, ele vai para essa cidade, tem uns caipiras que no começo são chucros, e no final você tem uma coisa meio em aberto, porque você vê que tem um lado conspiratório, uma realidade meio conspiratória, né, ali. É como se tivesse tudo sido preparado para ele. E não dá para entender. Não é conclusivo. Esse ano, um cineasta do Recife até me procurou para pegar os direitos do conto Porno Fantasma. Falei, nossa, dá um filme pernambucano interessante. Podia ser um filme passado em Pernambuco. Ele quer escrever, mas aquelas propostas de sempre, né? De que a gente não tem grana, se rolar edital, a gente paga. Eu falei, esse livro saiu faz uns anos, tá? Ninguém vai filmar isso. Você quer escrever, escreve. Se rolar, rolou, mas não sei se é um filme que viabilizável, assim, agora, viável. Santiago, agora a gente chega então nos dois livros mais recentes, que seriam o Biofobia e o Neve Negra. Sim. Eu acho que muda muito, né? Assim, você falou muito de livros de juventude, e agora você tem dois livros que eu acho que correspondem à sua maturidade literária, talvez, né? Assim, não do nosso ponto de vista de leitores, do seu ponto de vista, porque quando você coloca toda a sua obra anterior, ou um certo número de obras, num pacote assim, são obras de juventude, que tinha até uma intervenção de caráter meio anárquico, juvenil, como no caso da foto do Mastigando Humanos. Quer dizer, você coloca esses livros do passado como livros de uma outra fase da sua obra. E isso dá a entender que você tem uma fase que corresponde a uma fase mais atual e que traduz mais aquilo que você tem como projeto literário. Me parece que, se isso for verdade, né, se você tiver um marco assim de maturidade literária, o Biofobia e o Neve Negra representam isso, né? São livros mais, não sei, eles têm uma estrutura, sem perder as referências pop ou referências góticas, são livros que têm uma densidade talvez maior. Os contos do Porno Fantasma também têm. Mas, por exemplo, o Biofobia tem um caráter reflexivo, assim, uma angústia que impregna toda a narrativa, que é um pouco diferente do que está no Mastigando Humanos, o que está em outros livros. Espero que eu esteja escrevendo melhor, claro, com o tempo, com a experiência, né? Li mais, traduzi mais. Mas eu sinto que o projeto literário está sempre presente, desde o começo. É o que eu falei, todo livro, eu sempre pensei na minha escrita como uma carreira mesmo. Então, cada livro, você vê que eu estou contando aqui, eu falei, não, eu quero fazer, agora eu quero fazer isso, agora eu tenho que fazer isso, agora não, vou fazer um livro para o público jovem. Não, eu tenho que escrever um livro, eu sou um escritor jovem, vou escrever um livro de como autor jovem, ou fazer um para o público juvenil. Não fiz nenhum livro de contos, vou fazer um livro de contos. Não, sempre os livros foram pensados não só no que eu queria dizer e tal, mas o que eu achava que era importante para a minha carreira. Alguns deram mais certo do que outros, mas todos foram pensados no que eu preciso fazer agora. O que é esse lado positivo, que eu sempre falo, assim, esse lado da escolha do individualismo da carreira literária e tal, de estar sempre com a bola, né,
com a própria bola, que isso é bacana, mas também é difícil, porque eu nunca tive... nunca tive alguém para me guiar e falar. Não funciona assim, né, no Brasil e talvez no mundo, em nenhum lugar do mundo, de ter de alguém que fala, olha, o que você precisa fazer para a tua carreira. Os editores estão cagando, não sei, sei lá, se eu vendesse horrores, talvez o editor falava, Santiago, você precisa fazer um livro mais... Eu sempre tive que trazer minhas próprias propostas, sabe? Eu sempre tive que falar o que eu devo fazer agora. Eu trabalhei muito tempo com agente, tenho um agente, hoje em dia eu estou com a Lúcia Riff, que é uma grande agente, mas eles agenciam horrores de pessoas, não é alguém que está planejando a minha carreira. E mesmo assim, amigos, que eu tenho grandes amigos, escritores e tal, ninguém está fazendo isso por mim, não tem nem nível de aconselhamento assim, de como eu posso planejar minha carreira. Então, eu sempre tive que pensar eu mesmo, como planejar essa carreira, qual que é o próximo passo, o que eu devo fazer. Sempre senti isso assim, muito sozinho. Então, eu acho que todos os livros foram pensados no que eu tinha que fazer. Eu acho, sim, espero que eu esteja escrevendo melhor, então que Biofobia seja melhor que os anteriores, que Neve Negra seja melhor que Biofobia. Algumas pessoas discordam, mas sempre foram escolhas conscientes. O Biofobia foi uma escolha consciente de voltar para temas mais adultos e tal, mas também não acho que seja algo totalmente diferente da minha carreira, porque o Biofobia eu acho muito parecido com o Feriado de Mim Mesmo, por exemplo. Essa estrutura minimalista de uma pessoa numa casa e tal. O Biofobia, a história é um roqueiro decadente de meia-idade que já teve um certo sucesso. Então, basicamente, eu olhando também um pouco para trás. E ele está chegando aos 40. Como escritora, você chegar aos 40, você pode estar começando, você pode nem ter começado ainda. Mas como roqueiro, isso é mais decisivo. Se você não aconteceu ainda aos 40, é difícil, você não vai acontecer mais, né? É mais difícil você acontecer. Então, ele está se olhando, se sentindo um fracassado aos 40, porque teve aquela bandinha que teve um hit ou dois na MTV e não aconteceu. E ele herda a casa da mãe, então não vai ter mais grandes problemas financeiros, mas ele, agora eu sou o próximo da fila, porque meu pai já morreu, minha mãe já morreu. E ele passa esse final de semana na casa de campo da mãe, se desfazendo dos livros e tal. A mãe é uma escritora que era bem conhecida e famosa. Se suicida, e tal. Né? A mãe se suicida. E o pai é um artista plástico. O pai é um artista plástico e tal. Então, claro que tem muito, eu olhando para trás e tal. Eu transformei ele num artista plástico, num roqueiro, para carregar mais o peso da idade aos 40 anos, né? Então, e é isso, daí ele começa a ficar com uma paranoia com o mato que circunda a casa, tem alguma coisa nesse mato aí, e daí vai para aquela estrutura mesmo de filme de terror da pessoa, o cara numa casinha na floresta e que tem alguma coisa acontecendo, muito do Anticristo, do Evil Dead, tá? Tem vários desses filmes de casinha, Cabin in the Woods, assim, da casinha na floresta. E é um thriller, né? É um suspense. Bom, e daí vem o Neve Negra, que de alguma maneira também tem semelhanças com, né, então, com a Biofobia e com o Feriado de Mim Mesmo. O Neve Negra, ele é muito parecido, ele é próximo do Biofobia, e ele tem uma coisa meio inédita para mim, que foi um livro de encomenda. E agora, já passado alguns meses, eu avalio que foi uma boa encomenda. Porque eu já tinha feito um thriller chamado Biofobia e tal, que não deu lá, assim, não foi bem, teve críticas boas, tal, mas não vendeu horror, não ganhou prêmio nenhum, não foi um grande sucesso. E fiz o livro que eu queria fazer. Como sempre, eu tive que fazer, estava com a bola sozinho, falei, e agora, o que eu faço, né, da minha carreira? Preciso fazer um livrão sério para prêmio, livro de autor de 40 anos, indo, né, para o lado mais acadêmico e tal. Era isso que eu faria. Era isso que eu comecei a rascunhar. Só que, no meio tempo, o Rodrigo Teixeira, que é produtor da RT Features, me encomendou uma história de terror, porque sabia que vários meus livros já flertavam com terror e tal. Já fiz uma série de thrillers na série de TV para Globosat. Então, ele sabia que eu tinha esse universo, ele me encomendou um livro de terror,
assumidamente de terror, e ele já ficava com os direitos para o cinema. Ele pagou uma grana bacana, mais do que eu receberia para fazer um livro. E não era a escolha que eu teria feito na época, porque é uma escolha próxima do Biofobia, né? São livros parecidos até. Só que, passando poucos meses, que daí eu vejo como a primeira vez na minha carreira que alguém decidiu que eu iria escrever, e que foi uma escolha fácil, um livro que eu gostei de fazer, mas que alguém tomou um rumo que eu talvez não teria tomado, e que eu vejo que, de certa forma, é um rumo que ele me encomendou isso, porque é uma tendência. Porque esse livro saiu faz 3 meses, teve, sei lá, uma dúzia de matérias, página inteira no jornal, sobre o pós-terror, algumas só do meu livro, algumas do meu livro junto com o do Cherchenesky, junto com a Samantha Schweblin ou com o Rafael Montes. Então, ele já se encaixou numa tendência Então, vamos explicar o que é, por quê, né? Porque você já falou qual é o enredo do Biofobia. Então, conta um pouco sobre o que acontece no Neve Negra, que justifique essa inclusão no hall aí daquilo que você chama de pós-terror e que eu gostaria de saber o que é também. O Biofobia é um livro que era a história da mãe, né? A morte da mãe e tal. O Neve Negra, eu falei, vamos lá então para a paternidade. Um pouco também pela idade, né? Porque eu não tenho filhos e tal. Eu falei, aquela idade que você pensa, vou ter filhos ou não vou ter filhos. Eu tinha até uma pressão maior, porque eu não tinha nem sobrinha, já ninguém. Minha mãe não tinha netos e tal, e ficava aquela pressão, quem vai dar o primeiro neto. Então, eu estava às voltas com essa ideia da paternidade, e eu falei, bom, é uma ideia que dá um livro de terror com um tema não muito explorado no terror, que é os terrores da paternidade, né? Um pai distante, um artista plástico também, que é o protagonista, bem-sucedido. Se no Biofobia o protagonista era um loser, que cocainômaco, que estava bebendo as cachaças que sobrava na casa, no Neve Negra é um artista plástico bem sucedido, tipo um Romero Brito, né, um artista plástico de gosto duvidoso, mas que ganha grana, viaja pelo Brasil, pelo mundo, promovendo sua arte. Chega em casa, já está bebendo Jack Daniels, não está bebendo cachaça, assim, foi até uma escolha. Ele abre e fala, não tem cachaça, só tem uísque importado. Só que ele é muito distante do filho. E ele volta para casa, na Serra Catarinense, onde ele mora com a mulher e com o filho, naquela noite, única noite do ano que neva, né? Aquela única cidade que neva, as poucas cidades que nevam no Brasil. E quando ele chega, né, previsão do tempo que vai nevar aquela noite, tal, o filho dele acorda, ele olha para o filho, e daí começam os questionamentos, os pesadelos da paternidade, né? Será que o filho é meu? O que há de mim no meu filho? Será que meu filho tem algum problema? O que eu vou deixar para o meu filho? E vai indo para um terror de fato, porque a encomenda era que fosse um livro de terror. Então, esse foi um lado bem bacana de ter feito uma encomenda, algo que eu não teria feito, que eu gostei de fazer, mas que não teria sido a minha escolha nesse momento, porque daí eu vejo que tem uma tendência aí do terror brasileiro, tem uma tendência mundial do terror mais consistente. Um mês antes do livro sair, assim, quando o livro já estava, né, no prelo, saiu do The Guardian, né, o jornal da Inglaterra, uma matéria que cunhou o termo pós-terror, que seria o terror bom, na verdade, o terror que não se preocupa só em assustar, em monstro e tal. O terror que tem um questionamento social ou ideológico e tal. Alguns filmes, né, que foram surgindo nessa tendência, como o Get Out, que é um filme que saiu no começo do ano, que é um filme sobre o racismo. É um menino negro que namora uma menina branca, eles vão passar o final de semana na casa dos pais dela, no campo, e ele meio incomodado, nossa, mas teus pais vão me receber bem, eu sendo negro e tal. Ela fala, imagina, minha família ninguém é racista. E ele chega na casa e vai percebendo que os pais são até simpáticos demais com ele, mas tem lá a empregada negra, o jardineiro negro e tal, e vai ficando um clima
cada vez mais crescentes de tensão, assim, e se torna um terror de verdade. Mas é um terror que tem um questionamento racial e social. Então, o pós-terror era isso, era um terror que já foi feito nos anos 70, o Bebê de Rosemary pode ser considerado um pós-terror, mas que talvez seja uma moda assim que esteja lançando agora, e que daí tem alguns livros que estão saindo que podem ser considerados Você um falou que pós-terror. saiu hoje no Zero Hora, né? Saiu hoje uma matéria no Zero Hora, saiu... Daí, quando o livro sai... Foi engraçado, assim que o livro estava saindo, essa encomenda do Rodrigo Teixeira ia ser uma coleção de livros de terror ou de pós-terror. Ele mesmo não conhecia o termo na época, mas era essa a ideia, assim, fosse um terror literário para sair pelo selo principal da Companhia das Letras, não o selo... Né, a Companhia das Letras tem vários selos mais comerciais, o Paralela, a Seguinte, então, era para ser pelo selo principal, então um terror um pouco mais literário, que o termo pós-terror ficou muito mais explicativo. Né? Pós-terror. Então, um terror com algo além. E o que é? No seu caso, o que você vê como isso? Para mim é isso, é o questionamento da paternidade, e é um livro que eu acho que tem uma carga literária, né, escrita, não é um livro comercial, né, não é um livro comercialzão para fã de terror, de adolescente, vampiro, e, né, é um livro que tem, é um livro de lemas de meia-idade, né. E é engraçado que quando o livro estava saindo, eu e o Shechenesky, o Rodrigo Teixeira pensou em fazer uma coleção de livros assim, mas não sei se foi ele que desistiu, se foi a companhia e tal. Por enquanto saiu só o meu e do Shechenesky, e não virou nenhuma coleção, viraram livros independentes, mas saíram juntos, então os livros estão sendo divulgados muito juntos. E eu lembro que a gente estava indo a gente foi para a Companhia das Letras gravar um podcast lá, e o Shechenesky falou: nossa, a gente está lançando 2 livros que não tem nada a ver com as questões do momento, né? Porque tem lá os livros premiados, né? A Resistência, do Julian Fuchs, sempre tem questões políticas. Parece que o escritor brasileiro, se ele não quer ser considerado alienado, ele tem que tratar do momento presente e tal. Eu discuti muito isso numa mesa lá que eu estava na Colômbia, que estava o Julian, estava o Rufato e tal. E o Shechenesky falou: nossa, a gente está fazendo uns livros completamente alienados, que não tem nada a ver com o nosso tempo. E ele falou isso, mas tipo, semana seguinte já eram livros totalmente inseridos no tempo. E não só na questão do pós-terror, mas o Neve Negra trata muito da questão de artes, do valor da arte plástica, do que é a arte de verdade, o que não é, que teve toda essa discussão com a história de Santander. Né? E a personagem é meio em conflito, né? Ele conflito com a arte vendida de si mesmo, né? Se a arte tem que retratar só o belo e tal. E tem questões de pedofilia também. Então eu falei, eu estou querendo que o MBL venha interditar meu livro, porque vai ajudar na promoção e tal, né? Pode fazer uma convocação aqui, por favor, faça. MBL, faça uma pedofilia, incesto. Defende pedofilia, é um escritor pornográfico, é terrível, é um pervertido, está pervertendo a nossa juventude. Alguém quer fazer alguma pergunta para o escritor que nos está pervertendo aqui? Por favor, ela tem 2 perguntas aqui. Alguma pergunta que... De preferência que propicie que o MBL faça bastante barulho contra o Santiago Nazarian. Obrigada. Oi, meu nome é Isabela. Neve Negra foi o primeiro livro seu que eu li, achei fantástico, por isso estou adorando que você está falando dele. Olha, agora você vai piorar. Você vai indo para trás, cada vez vai ser pior. Mentira, o Biofobia é um livro incrível. Ele prefere Biofobia, na verdade. Entendi. Eu queria saber um pouquinho mais como que é o seu processo de construção de personagem. Como é que funciona? Bacana. Eu tenho essa coisa do projeto, o que eu preciso fazer. Aí, aliado ao que eu preciso fazer, eu falo, o que eu quero dizer, né? O que eu tenho para dizer? Eu quero tratar da paternidade, eu quero tratar da adolescência. Fiz vários livros sobre adolescência. Né? E daí, a partir disso, como que eu posso personificar esse conceito? Quem vai carregar esse conceito, essa mensagem que eu quero passar? Vai ser uma suicida serial? Vai ser um jacaré? Vai ser 7 adolescentes? Vai ser um pai de família?
Então, o personagem vai indo meio assim. Tem essa coisa meio do... Eu não gosto do termo autoficção, porque eu não acho que nenhum dos personagens são eu, né? Mas tem vários... Eu me alimento de várias coisas da minha vida para, eu acho que, dar uma base de sustentação, porque são coisas que eu conheço. Eu colocar se eu vou tratar da paternidade, colocar um artista plástico e tal, é porque eu sei como funciona no meio das artes. Meu pai é artista plástico, eu sei como funciona. Se eu colocasse um advogado, não conseguiria tanto me colocar na pele de um advogado, entendeu? Então, eu pego de coisas que eu conheço, que facilitam a construção. Mas daí, então, tem uma aproximação com a minha biografia nesse ponto, mas eu não estou contando a minha história, né? Eu acho até que o Neve Negra é o livro que eu menos conto a minha história, que é um livro menos pessoal, assim. O protagonista tem 50 e poucos anos, heterossexual, casado, tem filho e tal. E também ele é artista plástico, mas não tem nada a ver com meu pai, entendeu? Meu pai nunca morou com as mulheres, sempre fez filhos e foi embora e tal. Nunca foi um Romero Brito. Mas é isso, eu acho que eu penso no que vai personificar aquele conceito que eu quero passar, e daí eu vou atrás de como construir esse personagem. Acho que a estrutura do livro é muito mesmo pelo personagem, pelo protagonista. Aí eu nunca dou oficinas e tal, porque eu não tenho muito método. Cada livro meu é escrito de uma forma, né? Eu vou descobrindo conforme eu vou escrevendo. Tem livros que eu tenho escaleta, que eu sei começo, meio e fim, o que vai acontecer e tal. Tem uns que vai acontecer na história. Tem um personagem, e a história vai acontecendo a partir dele. Então, é um pouco isso. Obrigada. Você tinha uma pergunta também? Então, é justamente mais ou menos na pergunta que ela fez. Como você tem um projeto editorial, a construção da ideia do projeto começa a surgir. Como é que você faz esse planejamento? Como é que você falou mais ou menos aí? Então, você prefere a encomenda ou você prefere a construção sua mesmo de um projeto? Como eu tive poucas encomendas, né? Tive algumas encomendas de contos, a série de TV que eu fiz foi uma encomenda. Eu gosto de encomendas. Se eu tivesse só encomendas, talvez eu falasse, nossa, agora eu quero contar a minha história que ninguém está pedindo. Mas, como eu fiz também vários livros que eram devaneios da minha cabeça, acho que a coisa que eu mais me orgulho da minha carreira é que quase todos os meus livros foram devaneios da minha cabeça e eu consegui vender para grandes editoras, né? Todos saíram por grandes editoras e, bem ou mal, tiveram uma repercussão, foram resenhados e tal. Então, eu consegui, né? O livro foi um jacaré de esgoto, saiu por 2 editoras no Brasil, saiu na Espanha, saiu na Itália e tal. Mas daí você sempre fica nessa masturbação do que eu quero dizer e tal. Então, para mim é gratificante ter uma encomenda e também saber que tem alguém esperando do outro lado, que não só eu contando a minha história. Porque daí você publica um livro, né? Tem uns que o Mastigando Humanos vendeu algumas dezenas de milhares, mas em geral vende lá 3 mil, 4 mil, uma edição, 2 edições máximo. Então, é bom saber que tem alguém esperando do outro lado. Olha, quero um livro de terror daqui a 1 ano. Como é essa? Que era um livro de terror de, no mínimo, 250 mil toques, que dá mais ou menos umas 250, 240 páginas, para ser entregue daqui a 1 ano. Mas você falou Então, é bom saber que alguém está pedindo o livro, está esperando esse livro. Você falou da encomenda aqui do Neve Negra. Então, ele será adaptado, em tese? Então, em tese, né, porque o Rodrigo Teixeira, ele compra muita coisa. Eu não sei muito como que funciona, né? Ele tem muitos direitos autorais. Ele tem, tem alguns autores que ele tem a obra completa. Toda a obra do Mutarelli é dele. Claro que ele compra toda a obra do Mutarelli, o que ele está pagando por cada livro é muito menos do que ele pagaria se comprasse um, né? Ele compra no atacado, assim. Sei lá, todos os livros do Rafael Montes, ele tem muita coisa. Então, esses livros estão virando filmes? Porque do Mutarelli, sim. Do Daniel Galera, eu lembro que teve também um filme. O Galera, eu não sei se ele tem todos também. Mas o Galera já saiu 2, né?
E 2 filmes? É o Mãos de Cavalo, que tem outro nome, é aquela história que mudaram o nome, e o Cão Sem Dono, que é até o dia em que o cão morreu. Mas então, não necessariamente, ele filma bastante, né? Ele produz, o Rodrigo Teixeira, ele produziu aquele filme A Bruxa, americano. Tem um filme gay agora que está super elogiado, que chama Call Me By Your Name, que é a produção dele. O Love, do Gaspar Noé, coprodução dele. Então, ele produz muita coisa, fora do Brasil, inclusive. E eu encontrei ele, ele fala, vamos filmar o teu filme fora do Brasil, vamos fazer fora, não sei o quê. Mas ele fala isso, acho que para todos, que ele compra os direitos, né? Não necessariamente ele vai fazer. Algum livro seu já virou, já foi? Não, teve o alguma Biofobia... adaptação para cinema, teatro, alguma coisa assim? Eu tenho o teatro, o Feriado de Mim Mesmo foi montado, eu gostei bem da montagem, não participei em nada, eles fizeram a coisa deles, mas foram muito fiéis ao texto e gostei bastante, assim. O Biofobia eu adaptei para o teatro, mas ainda não foi montado, a gente está tentando montar. Estou com um grupo de amigos para eles montarem. E o Biofobia está vendido para o Beto Brant, a gente ganhou edital de roteiro e tal, ganhou uma grana também, mas engraçado, ainda né? não está na coprodução. O Beto Brant que fez o Invasor, não foi? O Beto Brant fez vários do Invasor do Marçal Marçal, Aquino. né? Inclusive, eu olho para ele parece muito Marçal Aquino. Você tira um óculos... É engraçado que o Biofobia tem um pouco essa pegada, né? Assim, da ideia da invasão. Assim como o Feriado de Mim Mesmo também tinha. O Biofobia tinha esse projeto também, de fazer um livro adaptável, assim, que desse para virar filme e tal. Você pensa nisso quando você escreve? No Biofobia eu pensei. O Feriado de Mim Mesmo está vendido também. Foi vendido para vários diretores, passou para vários diretores. Alguns me pagaram pouco, outros não pagaram nada, era aquela, quando a gente conseguir captar, a gente te paga. Então, tem todo tipo de arranjo, assim, né, no meio literário, no meio cinematográfico, a compra de direitos. O Rodrigo Teixeira é uma pessoa que paga os direitos antecipados, poucas pessoas no Brasil que compram os direitos. E no Neve Negra, obviamente não vou dar valores, mas Neve Negra ele pagou uma quantia razoável e tem mais uma quantia se ele for filmar, uma porcentagem de produção e tal. Então, é isso. Mas, assim, sempre me pergunto, né? Eu mesmo, quando o Feriado de Mim Mesmo foi vendido pela primeira vez, há mais de 10 anos, saiu matéria eu dei matéria no Globo. Santiago vendeu seu livro, vai ser filme. Hoje em dia, com tantos anos de carreira, eu falo, não, livro vendido não significa que vai virar filme. Muita gente, como nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tudo é comprado. Você lança um livro que vende, sei lá, o mínimo, as pessoas já compram para o cinema. E pouquíssima coisa disso vira filme. Voltando para o Neve Negra, e deixando de lado um pouco o aspecto da possível adaptação ou não, o que é exatamente isso? Explica para quem não leu o livro aqui, o que é este livro dentro do livro, este livro infanto-juvenil dentro do livro, que tem aqui a autoria do Thomas Schmidt e ilustrações de Laurent Cardon. Laurent Cardon, meu vizinho de o Thomas bairro. Schmidt é um personagem do livro, mas o livro foi escrito por mim. É meu primeiro infantil. Esse não é nem infanto-juvenil, é um infantil. Tem a cena que o filho acorda, ele vai contar uma história para o filho. E vai ler um livro para o filho. Então, tem um livro encartado dentro do Neve Negra. E é uma fábula, só que uma fábula meio macabra, né? Que dá um pouco o tom do que vai acontecer no livro. Foi uma experiência de fazer em rimas, fazer um livro infantil em rimas e tal. E vou contar aqui em primeira mão. Meu próximo livro é um infantil, e também meio por acaso, na verdade, nem tão por acaso. Não vou falar editora ainda porque eu não assinei, mas uma editora, já faz uns anos, assim, me perguntou se eu tinha algum infantil, e eu tinha um conto que saiu no Porno Fantasma, eu falei, olha, eu tenho um conto que é uma fábula que dá para se adaptar e se transformar num infantil. E mandei para eles adoramos e tal, mas no momento não estamos contratando. Eu falei, tá bom, não gostaram. Aí faz um mês e pouco, apareceram na minha caixa de e-mails, vamos fazer então o livro para lançar em março, você tem indicação de ilustrador e tal, e fui lá, já estamos fechando o contrato,
Então, meu próximo vai ser um infantil que saiu meio por acaso, assim, que nem foi um planejamento de carreira e tal. Engraçado. Não vai ser o Laurent Cardon. Não, eu até falei do Laurent Cardon, mas não, mas a gente... Não, mas explica uma coisa, esse aqui, o que é exatamente assim? Como é que foi feito isso, materialmente falando, fisicamente falando? Como tinha o livro que a história que ele ia contar para o filho, eu sempre busco novos desafios como autor, né? Eu estava fazendo Neve Negra, que é um livro cinematográfico de um cara numa casa com o filho, formato que eu já fiz no Feriado de Mim Mesmo, formato que eu já fiz no Biofobia. Falei, quero fazer alguma coisa diferente. Eu nunca tinha feito um infantil todo rimado, com rimas duplas, né, inclusive. Falei, então, quando o pai senta para contar a história para o filho, tem o livro. Tal. E eu entreguei para a companhia e falei, quero o livro. Tal. Daí eles falaram, bacana, vamos orçar, então, umas 2 ilustrações. Eu falei, não, tem que ser todo o livro ilustrado. Tem que ser um livro dentro do livro, livro infantil dentro do romance. Eu falei, tem que ser umas 10 ilustrações. Daí a gente chegou a um meio termo que tem, acho que umas 6 ilustrações. Eu indiquei, quero sempre fazer com a minha turma, meus amigos e tal. Mas eles falaram, não, tem um ilustrador ótimo tal, que era o Laurent Cardon, que eu nem conheço. Que eu nem conhecia, não conheço, nunca vi essa pessoa, mas sei que hoje em dia eu sei quem é, e sei que é um ilustrador super conceituado e tal, francês, que mora no Brasil. E falou, não, tem um Laurent Cardon. Então eu falei, mas vamos fazer com Alexandre Matos, que já ilustrou meu livro. Não, vamos fazer com o tal do Laurent Cardon. Daí foram mandar as ilustrações. Aquela coisa, eu falei, o primeiro livro que eu estou fazendo com a Companhia das Letras, deixo eles fazerem do jeito deles, né? Me mandaram as ilustrações, eu adorei as ilustrações. Adorei o resultado. Não era um resultado, talvez, que eu não fosse... Não seria o briefing que eu daria como ilustração. Ele fez uma coisa mais realista, meio creepy mesmo. Mas eu acho que dá para ler o infantil aqui, porque é tão curtinho, olha. Pra vocês terem uma ideia, a gente está falando tanto disso. É um livrinho, é um infantil que o pai senta para contar a história para o filho. Tá? O filho fala, lê meu livro favorito. Tá? O pai pega o livro, que ele nunca viu o livro antes, e fala, vou ler esse livro para o meu filho, então. Chama O Coelhinho Lindo. Todos os coelhos são lindos, porém um deles era muito mais, de pelo vermelho, sempre sorrindo, o mais belo entre seus iguais. De onde vêm seus olhos kirguizes, os mais belos da freguesia? Perguntava-lhe o amigo cisne, ao que o coelhinho dizia. De minha mãe não tenho a cara, de meu pai não tenho a cor. Puxo a persona rara e a beleza de meu avô. O cisne o achava engraçado e o convidava para o café. Coelhinho dizia obrigado, recusava e dava no pé. Todos os coelhos são fofos, no caso era mesmo fofura. Felpudo e nada balofo, porcentagem ideal de gordura. Vem de onde esse corpo esbelto, tão ágil e tão saltitante? O veado perguntava-lhe incerto, coelhinho dizia num instante. De minha mãe não tenho peso, de meu pai não tenho a pança. A quem eu puxei mesmo foi meu avô, desde criança. O veado se admirava, convidava-o para o almoço. O coelhinho se desculpava e dizia, hoje eu não posso. Todos os coelhos são graciosos, porém um deles nem se conta. Os pais estariam orgulhosos, um focinho empinado que afronta. Que elegância toda é essa? Perguntava-lhe a tartaruga. Seu pelo é macio à beça, sua pele não tem uma ruga. Minha mãe é de raça mista, meu pai de família pobre. Agradeço ao meu avô que exista em mim qualquer traço de nobre. Tartaruga então o convidava, oferecia-lhe pastéis de nata. Como sempre ele recusava, fugia para dentro da mata. Coelhos sempre têm amigos, mas esse só criava intrigas, causava discórdia, um castigo, ciúmes nas inimigas. Ele se acha gostoso, ele se acha demais, eu acho ele um nojo, não se achou ainda o rapaz. O coelhinho os ignorava com sua elevada nobreza, sabia, o doce saboreava-se na hora da sobremesa. Todos os coelhos se entendem, mas esse era bem esquisito. Muitos coelhos desmentem, era feio, não era bonito. Vamos tentar aceitá-lo, mãe coelha disse em sua toca. Um jantar para convidá-lo, que nos aceite em troca. Aceito com muito gosto, às 8 estarei a caminho. Grato e, por suposto, leva uma vodka, um vinho? Assim coelha com seus filhotes recebeu o coelhinho lindo,
que engoliu todos num bote e saiu saltando sorrindo. Nunca disse que era coelho, sou raposa, nem menos nem mais. Não escondi o meu pelo vermelho, nem que sou o neto de Satanás. Essa é a última ilustração. Então é um livro macabro para crianças, né? Seria bom que se essa companhia quisesse lançar ele independente, assim. Eu adoraria, mas... Quando o Bolsonaro for presidente, o ele vai MBL, adotar em todas as escolas. Eu assim. entregaria no MBL. Ia ser O MBL vai... Quando o Bolsonaro for presidente, também ele vai adotar em todas as escolas. Olha, eu estou quase fazendo campanha. Estou quase fazendo tudo. campanha para o Luciano Huck, viu? Do jeito que a coisa tá. Santiago, obrigado. Alguém mais tem perguntas para o Santiago Nazarian? Senão nós vamos encerrar aqui o nosso encontro. Eu queria falar só uma coisa, assim. Pois não. Aproveitando essa deixa do Bolsonaro e tal, do MBL, a gente está brincando aqui tem esse lado negativo que a literatura é meio irrelevante, né? Então, não chega a incomodar porque as pessoas não estão lendo, né? Quem está lendo literatura brasileira contemporânea é um povo mais elitizado mesmo e tal. Mas esse povo está se infiltrando, né? Ao mesmo tempo que as artes plásticas sempre foram de elite, e agora o MBL chegou, assim, o MBL já está chegando na literatura, a gente precisa ter essa resistência. Aqui, infelizmente, não tivemos protestos, né? Porque talvez desse uma divulgada, assim, se viessem gente com cartaz aqui jogar pedra em mim e tal. Mas, por exemplo, na Feira do Livro de Porto Alegre, hoje está tendo um debate sobre literatura LGBT, como já teve vários, como eu já participei de vários, né? Eu não escrevo especificamente literatura gay, mas tenho textos gays, sou um autor assumido e já participei de vários eventos sem nenhuma consequência. Hoje vai ter, como várias mesas, vai ter uma mesa de literatura LGBT na Feira do Livro de Porto Alegre, com o Samir Machado, que é um escritor bem bacana, gaúcho, e ia acontecer no Santander Cultural. O MBL chegou já, eles tiveram que transferir de local porque teve ameaças de ataque. Então, eles já estão chegando eles já estão chegando nos debates literários. O debate parece que vai acontecer, mas eles transferiram de lugar porque precisavam de seguranças e tal. Então, a coisa está se agravando, assim. E essa semana a gente teve aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, a palestra da Judith Butler. Gente que nunca foi numa palestra, olha, né? Que nunca foi numa palestra. Não, é simples assim. Se você discorda dela, não vá à palestra. Não, ela foi agredida no aeroporto. É tão simples quanto isso. No aeroporto, isso eu Ela vi. foi agredida no aeroporto com cartaz. Teve gente que com um boneco dela, tipo, queime a bruxa. É literalmente medieval, sabe? Então E a sensação que dá, eu não sei se você concorda com isso, mas a sensação que dá é que as pessoas estão sendo mobilizadas sem nem ter lido, sem conhecer, sem nada. E quem está mobilizando está utilizando os ressentimentos, assim, e uma certa ingenuidade ou ignorância dessas pessoas para ter uma força política. Eu duvido que o imbecil que comanda o MBL seja tão moralista quanto ele prega. Ele, na verdade, é uma pessoa de má fé que está manipulando um certo moralismo das pessoas e o ressentimento para ter uma ascensão política. Para que esse movimento, sentimento de ódio que tá, né? absolutamente desprezível, assim. desprezível, tenha uma massa que dê visibilidade, projete nacionalmente, em termos midiáticos, esse movimento. Na verdade, eles são moralistas de opereta, eles não são moralistas. Ninguém se choca com um homem nu, hoje em dia, numa exposição de artes visuais. Quer dizer, uma coisa que está em todos os museus do mundo não pode chocar. Então, essas pessoas que não são, elas manipulam as pessoas toscas, mas elas em si são muito cínicas. Então, na verdade, é um movimento de uma má-fé sem fim e de fato, tem que ser desprezado, porque não há diálogo com um tipo de gente que tem esta atitude de manipulação de sentimentos de pessoas que nem estão preocupadas com o circuito artístico, né? Eles estão mobilizando o ressentimento que existe contra as pessoas que estão no circuito artístico, porque supostamente também são pessoas que
vivem num universo que tem verbas públicas, né? E isso provoca uma certa inveja, vamos dizer assim, por parte da população. E tem esse discurso, assim, né? Não, quer fazer, faz, mas não com dinheiro público. Eu não vou pagar por isso. Bom, eu vou pagar por isso. O dinheiro público também é meu e eu quero. Exato. Então, o dinheiro público não é só de quem é contra. As pessoas que estão dando as palestras também estão pagando impostos. O dinheiro público também é dela. A gente quer. Eu quero o Judith Butler, eu quero o Samir Machado, entendeu? Então, eu acho que não dá para ficar despreocupado e são uns imbecis. Eu acho que temos que ficar vigilantes. Está tomando uma dimensão que é realmente preocupante, é triste, né? A gente retrógrada, assim, que ignorantes, né? Ignorantes. O pior que as pessoas ignorantes são as pessoas que têm má fé, que estão usando isso como uma massa para projetar, massa de manobra para projetar um tipo de ascensão política, criar uma esfera de influência às custas dos piores sentimentos, os mais reativos, os mais moralizantes, os mais retrógrados. Isso vai desde o prefeito do Rio, que é um bispo, né, da Igreja Universal, o prefeito de São Paulo, que é casado com uma artista plástica, mas que condenou publicamente a mostra do Queer Museum, porque pedofilia, não, isso não é arte, né? A arte é as obras da esposa dele. Pois é. Bom, enfim. O Nuno Ramos esteve já aqui neste evento, já em vários lugares ele tem falado que a arte é uma modalidade de expressão que é minoritária. Então não adianta você achar que a arte tem que estar atendendo a uma espécie de consulta geral das expectativas e dos valores da sociedade, né? A arte sempre teve ela dialoga dentro de um determinado circuito de pessoas que entendem assim, as mediações e, portanto, conhecem um pouco a história da arte e a maneira como a arte se insere numa cadeia de transmissão que é da cultura como um todo. Se você acabar com isso, você acaba com a cultura em si, né? Se você simplesmente rebaixar a arte à expressão pura e simples daquilo que está nas pessoas, que está no consenso, no senso comum das pessoas, né? A arte nunca foi isso, nunca vai ser, não vai deixar de ser por causa de um bando de imbecis do MBL, né? Então, é isso. Santiago, muito obrigado por participar das Segundas Intenções. Eu queria pedir aplausos aqui ao Santiago Nazarian. Obrigado vocês que vieram nesse sábado chuvoso. Sábado chuvoso. Balada literária acontecendo. Aliás, quem quiser mais debate, eu não vou estar, mas vai estar acontecendo a balada literária organizada pelo Marcelino Freire, grande amigo. Uhum. Tem debate hoje o dia inteiro, amanhã também, e festas e saraus. Vocês dão uma olhada no site da balada literária. Perfeito. E eu convido vocês a participarem, assistirem aos próximos encontros do Segundas Intenções, que acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, né, onde era o presídio do Carandiru. No próximo dia 25 de novembro, na Biblioteca de São Paulo, a gente vai ter uma mesa com um encontro do Segundas Intenções com 2 escritores, o Sidney Rocha e o Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. E no dia 16 de dezembro, aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, o escritor, cronista Chico Sá vai estar aqui no Segundas Intenções, que acontece aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Então, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo encontro.